Olá, meus nobres da Seixá, tudo bem? Prazer em estar falando com vocês aqui, com todos os leitores deste site canábico importante para o nosso Brasil. Hoje eu quero trazer rapidamente aqui um caso emblemático aí do Rio Grande do Sul de dificuldade de um paciente em conseguir aí a sua liminar para plantio, extração e manipulação aí de seu remédio à base de cannabis. Nós impetramos não um HC, mas foram 3 habeas corpus impetrados. 2 foram negados. O primeiro pelo juiz analisar que era incompetente na Justiça Estadual, e aí acabou determinando que fosse o caso julgado na Justiça Federal. Lá na Federal também foi negado, porque o juiz entendeu que quem planta para fins medicinais não comete crime. Então, como no caso o paciente estava plantando para fins medicinais, então ele não estaria cometendo crime, nesse caso não caberia então esse habeas corpus preventivo. Mas do que adianta, né, ter uma decisão dessa, onde o juiz diz que o paciente não comete crime quando planta para fins medicinais, e aí esse mesmo paciente, logo depois, foi parado numa blitz, estava portando 23 gramas de cannabis para o seu consumo próprio, indo palestrar na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, sobre cannabis medicinal, e teve seu remédio apreendido, teve o seu nome tramitando num processo criminal na Justiça Criminal do Rio Grande do Sul. Ou seja, o que vale uma decisão que nega um habeas corpus, dizendo que não comete crime quem planta para fins medicinais, quando na verdade, na prática, a polícia para sim um paciente, a polícia pega o seu remédio e acaba colocando o paciente na vara criminal. Então, enquanto ainda não houver uma regulamentação, existe a importância de sim do paciente, para fins medicinais, ter o seu acompanhamento médico, seu laudo, sua prescrição, e impetrar, através de um advogado, o seu habeas corpus, requerendo então aí a sua liminar para plantio de cannabis para fins medicinais. Bom, no caso desse paciente do Rio Grande do Sul, após essa apreensão, aí nós juntamos um terceiro habeas corpus agora, com esse pedido muito bem fundamentado, e aí relatando essa situação que ele aconteceu, que acabou, né, sendo incomodado pela polícia. E aí sim, agora na terceira vez, provando a necessidade médica do paciente e provando principalmente que após anos ele requereu o seu pedido, sua autorização para plantio de cannabis e não havia conseguido, e que infelizmente a justiça acaba tendo uma visão de que o paciente que planta para fins medicinais não comete crime, mas a polícia entende diferente, que foi o caso. E aí sim, provando esse entendimento, esse paciente demonstrou toda a plausibilidade do seu pedido, demonstrou o incômodo que teve com a polícia, o incômodo que teve com o processo criminal, e aí sim, na terceira vez, teve então o seu habeas corpus concedido. Por que eu trago justamente esse caso emblemático aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Para mostrar que para todo paciente que tem aí a sua prescrição, que tem a sua patologia, que tem a sua necessidade médica, nem sempre é fácil. Eu já tive habeas corpus concedidos com pouco mais de 24 horas após ter sido impetrado. Em outros casos, com toda a documentação médica, com todo o respaldo da prescrição, enfim, com toda a plausibilidade do caso, ainda assim nós temos juízes que acabam entendendo diferente e o processo acaba demorando. Esse caso especificamente, após tanto sofrimento desse paciente, a gente conseguiu então demonstrar sim que a necessidade médica dele deveria ter sido analisada lá no início, não foi, mas provamos que mesmo assim, com o entendimento do Poder Judiciário de que para quem planta para fins medicinais não comete crime, a polícia assim não entende. Então, no caso, há necessidade sim de se ter um salvo-conduto
para esses pacientes, para que se possa então dar um pouco aí de segurança jurídica, um pouco de tranquilidade, um pouco de paz para o paciente que precisa se tratar. Então, nesse caso, o que a gente quis, na verdade, era demonstrar que todos os casos há uma solução, e quando a gente não encontra a solução na primeira porta, a gente bate na segunda, a gente bate na terceira. A gente faz quantas vezes forem necessárias para buscar a tranquilidade, a paz desse paciente, para que ele possa se tratar e ter uma vida aí plena de saúde, com o seu remédio, com a sua planta sagrada. É isso, obrigado, até breve, fique com Deus.